Não tem comida suficiente pra você, então não sei o que você vai fazer. Sua mãe conseguiu trazer pão pra mim. Ela é gentil. Ela me trata como uma pessoa. Mas você não é. Não é uma pessoa normal. Você é? Como ousa, judia? Você é fraca, como um galho. Eu nasci de ascendência ariana. Meu sangue é da cor de uma rosa vermelha pura. Meus olhos são azuis como... Olá, eu sou o Pedro Henrique Oliveira dos Santos e hoje eu, juntamente com o meu grupo, iremos apresentar um trabalho a respeito da educação nazista durante a Segunda Guerra Mundial. E nós estamos aqui para apresentar alguns pontos importantes e até mencionar alguns filmes e acontecimentos que realmente ocorreram. E basicamente é isso, nós iremos fazer um resumo de como era a educação e responder uma pergunta muito séria, que seria a respeito de como a doutrina pode alterar o seu modo de pensar e até mesmo de estudar. E justamente por isso escolhemos esse tema. A doutrina era algo muito importante naquele tempo e naquele local, por isso é algo importante de ser tratado. Também iremos mencionar alguns filmes e acontecimentos que são muito importantes para nós. Então vamos ao trabalho. Don't do that. Basicamente, o primeiro tópico que eu gostaria de abordar neste trabalho seria a respeito de como foi implantada a ideologia nazista nas escolas alemãs, já que naquele tempo a política já havia sido completamente tomada pelos nazistas e eles estavam começando a colocar esse sistema nas escolas, justamente para influenciar as crianças e os adolescentes a respeito de seus pensamentos. Então, nessas escolas também eles rejeitavam alunos judeus, principalmente, alunos negros, LGBT, entre outras minorias que eles consideravam uma fraqueza para o seu país, e não só fraqueza, como também algumas pessoas eles consideravam como o motivo da derrota deles na Primeira Guerra Mundial. Então é óbvio que eles não iam aceitar esse tipo de gente. E graças a isso que se espalhou bem rápido até, o modo de aprendizado nas escolas. Ele era completamente nazista, visando favorecer o governo e as ideologias, tirando completamente coisas históricas, geográficas e relações que colocavam a Alemanha a um baixo nível. Eles tentavam sempre favorecer o próprio país. Puxando o finalzinho desse primeiro tópico, nós vamos para o segundo tópico, que também é muito importante, que é um tópico que seria a respeito da reestruturação das escolas, faculdades e basicamente o sistema de ensino inteiro daquela potência, da Alemanha nazista, que basicamente visava não só ir contra alunos, eles também iam contra os professores, que caso fossem parte dessas minorias, qualquer coisa que eles não aceitassem já não poderia mais fazer parte daquele sistema. Eles alteraram até o sistema de currículo para você trabalhar nas escolas e dar aula. Precisava seguir as normas deles e a principal informação é que você tinha que ensinar sobre o nazismo. Eles tinham aula sobre cor de pele, tipo de pessoa, o que você pode ou não fazer. Era basicamente uma educação militar já quando você era uma criança, e era uma educação militar muito pesada, porque ensinava coisas erradas, ensinava preconceito para essas crianças e sim, visava eles a se tornarem futuros soldados para o país, o que seria crucial na guerra e, bom, fortalecer a Alemanha. A educação possui muitas vertentes, entre elas a educação física. E na educação física militarista observamos um completo oposto de uma educação normal. O fundamental sentido da educação é questionar, a capacidade de criar na sua própria visão um mundo em nossa volta. Já o militarismo é obedecer sem a possibilidade de questionamento, um completo oposto além de destrutivo no comportamento pessoal. Nessas atividades, os alunos se tornavam o que tanto era necessário para uma guerra: soldados.
O pior lado dessa situação é, sem sombra de dúvidas, a violência. Quanto mais militarizado é o local, mais é a aceitação dos indivíduos com a violência, gerando um ambiente agressivo ainda mais potencializado pelo ódio. Durante essas épocas, Hitler disseminava suas ideias através de estratégias, entre elas a arianização. No começo foram usadas táticas de intimidação para convencer os judeus a vender seus negócios. Quando notaram, seus direitos sociais básicos tinham sido perdidos. Isso afetou a educação, especialmente na sua área ética. A partir disso, o conceito baseado na ideologia da supremacia da raça ariana começou a ganhar proporção, limitando o espaço do livre-arbítrio e da diversidade. Durante o período do nazismo na Alemanha, foram criadas várias organizações de juventude para promover a ideologia da doutrina nazista nos jovens. A mais conhecida é a Hitlerista, que era a organização oficial da juventude do partido nazi. Durante o regime nazista, houve uma política sistemática de exclusão e perseguição de estudantes judeus ou de outras minorias. Pessoas também com deficiência foram alvo de programas de eutanásia e esterilização, que visavam eliminar aqueles considerados indesejados na ideologia nazista. Olá, eu estou aqui hoje para explicar sobre dois tópicos do nosso trabalho, educação na era nazista. Um deles eram os cultos a Hitler, que eram os cumprimentos que eles faziam como se Hitler fosse quase que como um deus. Heil Hitler. 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 Um dos outros dois tópicos que eu vou retratar são o legado que os nazistas deixaram, que basicamente deixaram um legado tão ruim na história que os outros países tentaram garantir que isso não ocorresse novamente. Umas organizações foram criadas em prol da segurança no mundo, como a ONU, por exemplo. Não entende muito, basicamente ONU é a Organização das Nações Unidas, para que não haja conflitos entre si, para influenciar outros países que queiram conflitos, e basicamente eles tentaram um desmantelamento. É isso.